Esse estudo bíblico que a gente está fazendo aqui, você pode adquiri-lo. Ele tem mais de 190 estudos bíblicos, né? Principalmente para você que é adventista, né? E quiser adquirir, você pode pedir o seu pela CPB, a Casa Publicadora Brasileira, tá bem? Estudos Bíblicos, Guia de Orientação e Estudo das Escrituras Sagradas, se você se interessar, tá bem? A nossa pergunta 11 tá dizendo assim, ó. Quando, né, quando e por quem foi convocado o Concílio de Nicéia, né? Você que nunca ouviu falar sobre esse Concílio de Nicéia, a gente vai estar mencionando aqui várias vezes. E eu quero deixar essa pergunta aqui para Paulo Henrique, de quando e por quem foi convocado o Concílio de Nicéia. Então, foi convocado aí pelo imperador Constantino no ano 325 depois de Cristo. Houve esse concílio aí. Os concílios eram ditados aí regras, condutas, né, pelos quais as pessoas deveriam viver de acordo com aquilo que era ali aprovado. E essas coisas que eram aprovadas, muitas delas não provinham da palavra de Deus. Então, era levado as pessoas a tradições criadas aí por homens para reger a consciência das pessoas, né? Obrigando ali, se tornava um credo no qual a palavra de Deus não tinha como base, como fundamento. Daí se nasceu muitos erros, né? E tudo isso teria sido evitado se a Bíblia tivesse sido mantida. A verdade não depende de maiorias, nem de grandes homens. A Bíblia e a verdade não faz diferença. Quão inculto e desprezado é o homem que declara a verdade na linguagem da Bíblia. É tão verdadeira e tem tanta autoridade como se fossem declaradas por um conselho de doutores em divindade. Então o que importa é a palavra de Deus, né? Não é o que o homem diga. Se o que ele fala está de acordo com a palavra de Deus, amém. Mas se não está, não provém do Senhor. O mensageiro de Deus, ele fala as palavras de Deus. Então, nesses concílios não se tinha isso, né? Acabava que fugindo da palavra de Deus e criando regras de fé, de conduta, que não tinha como base o assim diz o Senhor. Ok, bem explicado aí, certo? Pergunta de número 12. Sob a autoridade de quem foram publicados seus decretos? Sob a autoridade de quem foram publicados seus decretos, Paulo Henrique? Então, sob a autoridade de quem foram publicados, né, seus decretos, os decretos, respondendo, eles foram publicados sob a autoridade imperial. Então, os imperadores estavam aí por trás, né? Alcançando assim a importância política. Então, daí já sabemos que a igreja, ela se une com o Estado, ela faz regras de fé e conduta e não estava com base na palavra de Deus, ou poderia algumas coisas ter base, mas outras não. E daí, verdade com erro, as pessoas acabavam ficando confusas. E daí vinha a questão imperial, né? Surgem decretos que levavam as pessoas a obedecer, se não obedecesse ia ter consequências. E esse foi o problema, né? Que fez com que a liberdade de consciência fosse desprezada, fosse colocada de lado, né? O que importava era que fosse cumprido aqueles decretos, mesmo que parecesse ser contrário, que lançasse dúvida se realmente estaria em conformidade com a palavra de Deus ou não. Certo, e qual foi um dos objetivos principais na convocação desse conselho, Paulo Henrique? Qual foi um dos objetivos principais na convocação
desse concílio? Um dos objetivos principais desse concílio era a questão da Páscoa. Então, a questão referente à observância da Páscoa, suscitada no tempo de Aniceto e Policarpo, e depois no de Vito, estava ainda sem decisão. Esse foi um dos motivos principais da convocação do Concílio de Nicéia, sendo o assunto de maior importância a ser considerado depois da controvérsia ariana. Parece que as igrejas da Síria e Mesopotâmia continuaram a seguir o costume dos judeus e a celebrar a Páscoa no 14º dia da lua, quer caísse em domingo, quer não. Todas as demais igrejas celebravam essa solenidade no domingo, somente a saber, Roma, Itália, África, Lídia, Egito, Espanha, Gália e Bretanha, e toda a Grécia, Ásia e ponto. Ok. E qual foi a decisão final sobre o assunto? Qual foi a decisão final sobre esse assunto? A decisão final sobre o assunto se deu essa, né? O dia da Páscoa foi por fim fixado no domingo, imediato à lua cheia mais próxima, após o equinócio, melhor dizendo, vernal. Agora veja o interessante sobre esse assunto aí, fixar a Páscoa para ser celebrada no domingo. Vejamos o que alguns relatos da história diz. É notável constatar que a primeira vez de que se tem registro em que o bispo de Roma tentou governar a igreja cristã foi por meio de um edito favorável ao domingo. Todas as igrejas tinham costumes de celebrar a Páscoa, mas com uma diferença. Enquanto as igrejas do Oriente observavam-na no 14º dia do primeiro mês, qualquer que fosse o dia da semana em que caísse, as igrejas ocidentais guardavam-na no domingo, posterior ao dia 14, ou melhor, no domingo após a sexta-feira da Paixão. Victor, bispo de Roma, no ano 196, determinou-se a impor o costume romano a todas as igrejas, isto é, compeli-las a observar a Páscoa num domingo. É o que podemos chamar de a primeira tentativa de usurpação papal, o mais antigo exemplo de pretensão romana. As igrejas da Ásia Menor informaram a Victor que não poderia cumprir sua ordem autoritária. Ao receber essa carta, Victor, dando rédeas a uma paixão impotente e desgovernada, publicou amargas injúrias contra todas as igrejas da Ásia, declarou que elas estavam excluídas da comunhão com ele, enviou cartas excomungando seus bispos e, ao mesmo tempo, a fim de excluí-los da comunhão de toda a igreja, escreveu para os outros bispos, exortando-os a seguir seu exemplo e cortar a comunicação com os insubmissos irmãos da Ásia. O historiador nos informa que ninguém seguiu seu exemplo ou conselho, ninguém deu nenhuma atenção às suas cartas, nem demonstrou a menor inclinação de apoiá-lo nessa iniciativa tão impossível e severa. Ele acrescenta: depois que a iniciativa de Victor foi frustrada, seus sucessores tomaram cuidado de não reavivar a controvérsia. Desse modo, os asiáticos seguiram em paz sua antiga prática até o Concílio de Nicéia, o qual, como gesto de cortesia a Constantino, o Grande, ordenou que a solenidade da Páscoa passasse a ser observada universalmente no mesmo dia segundo o costume de Roma. Até que o Grande Concílio de Nicéia, 325 d.C., apoiado pela autoridade de um imperador tão poderoso, Constantino, decidiu a questão melhor do que antes. Ninguém, exceto alguns cismáticos, dispersos que aparecia de quando em quando, ousou se opor à resolução daquele famoso sínodo.
Constantino, cuja influência poderosa induziu o Concílio de Nicéia a decidir essa questão, a de que a Páscoa deveria ser celebrada no domingo, apresentou este forte motivo para a medida. Não tenhamos nada em comum com o populacho mais hostil dos judeus. Essa frase é digna de nota. A determinação de não ter nada em comum com os judeus teve muito que ver com a supressão do sábado na igreja cristã. Aqueles que rejeitaram o sábado do Senhor e escolheram em seu lugar a festa do domingo, mais popular e conveniente, estavam tão cegados com a ideia de não ter nada em comum com os judeus que nem chegaram a questionar a adequação de ter uma festa em comum com os pagãos. No caso da Páscoa, esta não era semanal, mas sim anual. Contudo, a transferência dela, do 14º dia do primeiro mês para o domingo após a sexta-feira da Paixão, foi a primeira legislação que tentou honrar o domingo como festa cristã. Daí se faz um comentário. É interessante notar que vieram costumes, pagãos. Esse costume que muitos tinham de guardar a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, que poderia cair numa sexta, enfim, cair em determinados dias diferentes da semana. Daí eles colocaram ela para cair exatamente no domingo. Ou seja, uma tentativa de acostumar as pessoas com o domingo, primeiro dia da semana, para que ficasse mais fácil depois, através de decretos, levar as pessoas a guardar esse dia como se fosse o sábado do 7º dia. Então, hoje você vê que o que aconteceu no passado se repete. Embora não haja nenhum decreto, mas você pode ver que o que está no passado, registrado sobre a questão de se guardar a Páscoa no domingo, até hoje, a Páscoa é o quê? No domingo, as pessoas sempre desejam Feliz Páscoa, e é no domingo, fica um feriado aí, onde muitos se reúnem com suas famílias e etc e tal. Mas veja que já do passado isso. E diz que foi a primeira legislação que tentou honrar o domingo como festa cristã. Veja só. Continua o comentário. Em um breve período após o Concílio de Nicéia, as leis de Teodócio determinaram a pena de morte para aqueles que celebrassem a festa da Páscoa em qualquer outro dia que não domingo. Olha, teria agora pena de morte para aqueles, melhor dizendo, que não celebrassem a Páscoa, a festa da Páscoa, em qualquer outro dia que não fosse o domingo. Então daí nós vemos que esse costume de guardar a Páscoa, a festa da Páscoa, continua sendo celebrado no domingo de Páscoa. Então as pessoas não se percebem que elas estão sendo levadas a se acostumar com um dia que não é o dia santificado pelo Senhor, não é o sábado do 7º dia. Daí para, como a Bíblia diz, que no tempo do fim, e acreditamos que estamos vivendo nesse tempo, as pessoas serão levadas a guardar um dia, o domingo, por lei, serão obrigadas, em lugar de obedecer, por amor, o dia que o Senhor estabeleceu, o 7º dia da semana, como dia santificado. Paulo Henrique, depois eu vou pedir para que você possa, sei lá, informar qual o livro, né, que você está pegando essas informações, né? Porque a gente sabe que isso é tudo história, né? Alguém pode ir lá e pesquisar e ver que foi isso mesmo, né? Mas eu queria que depois você passasse a fonte e indicasse qual livro, né, que o pessoal, que alguém que se tiver interessado, né, sobre esse assunto, ler sobre essas histórias, né, você pudesse comentar aqui como é que o pessoal pode adquirir, tá bem? Não sei se tem em PDF, mas se você puder passar, a gente agradece, tá bem? Ah, agora a gente vai para a pergunta de número 15, né?
o que foi decretado pelo Concílio de Laodiceia, né? Agora é o Concílio de Laodiceia, né? O que foi decretado, né? No ano 364 depois de Cristo. O que foi decretado pelo Concílio de Laodiceia? Que os cristãos deveriam guardar o domingo e que, se persistisse em repousar no sábado, estariam desligados de Cristo. Vejamos que isso não está de acordo com as Escrituras. Isaías 56, o verso 4, diz assim: Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guarda os meus sábados, escolhe aquilo que eu me agrado e abraça a minha aliança. Então, quando honramos o sábado, quando descansamos nesse dia, o santificamos, não somos desligados de Cristo, pois fazemos aquilo que Ele se agrada. Então, essa mensagem ela não pode ser esquecida. O Senhor se agrada daqueles que guardam, que reposa no seu santo sábado, ou seja, o dia do Senhor, né? o sábado do sétimo dia. Em Lucas capítulo 4, verso 16, fala que era costume de Jesus estar nas sinagogas todos os sábados. Então, era um costume de Cristo, então não há essa de estar desligado de Cristo ao repousar no sábado. E o Senhor Jesus Cristo não muda. Em Hebreus capítulo 13, o verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Ele é o Senhor do sábado. Na verdade, aqueles que reposam e santificam esse dia não estão separados de Cristo, mas estão conectados, pois estão fazendo aquilo que agrada a Ele. Então, que leis imperiais foram feitas em 386? Que leis imperiais foram feitas em 386? As leis imperiais que foram feitas por meio de uma lei feita no ano 386, aquelas alterações mais antigas feitas por Constantino foram impostas com maior vigor e, em geral, foram proibidas estritamente no domingo as transações civis de toda a espécie. Então, as leis vieram com maior vigor agora. Não se podia ter nenhum tipo de transações aí civis de toda a espécie. Questão social, sociedade, as transações comerciais, enfim. Houve essa proibição para que houvesse tais coisas no domingo. Ou seja, o domingo seria para se adorar, não deveria ter nenhuma outra atividade, a não ser uma atividade religiosa, nem adoração. Mas essas leis estavam contrárias à lei de Deus. E claro, aí todo mundo foi obrigado. Não existia como foi falado, a liberdade de consciência, foi deixada de lado, foi tirada completamente. E as pessoas teriam que observar o domingo. Então essas leis foram vigorosas, e até punitivas, para aqueles que desobedecessem. É isso aí, né? Esse é o que se deu, né, no passado e o que se dará também no futuro. Parece até interessante e benéfico, né, para toda a sociedade, para o mundo, que haja essa união, né, entre igreja e Estado, né? Mas a gente viu que no passado não deu certo. Já foi estabelecido isso também uma outra vez, mas por um curto período de tempo, mas foi derrubada lá em 1888. Mas sempre que há essa união entre igreja e Estado, sempre haverá perseguições daquelas pessoas que se opõem, né, aos interesses do governo e também das religiões, né? Então, vamos comentar mais sobre isso daqui para o final. E a próxima pergunta que eu faço é: que petição, né,
foi feita ao imperador por uma convenção dos bispos da igreja em 401 depois de Cristo. Novamente a pergunta é qual foi a petição feita ao imperador por uma convenção dos bispos da igreja em 401 depois de Cristo, né? Essa é a pergunta 17. A petição que os bispos fizeram ao imperador foi que os espetáculos públicos fossem transferidos do domingo cristão e dos dias santos para qualquer outro dia da semana. A lei desejada foi conseguida em 425 depois de Cristo. Daí eu aproveito o momento para dizer para você, amigo que nos ouve e que posteriormente irá ver também pelo canal do YouTube, vocês podem adquirir um livro, se quiser comprá-lo, né? A História do Sábado e do Primeiro Dia da Semana, o Registro Bíblico do Sábado e como ele foi suplantado pela festa pagã ao Sol. Tanto você pode adquirir esse livro físico, né, para ter em mãos, para você ler, grifar, ali, fazer suas pesquisas, seu estudo, como também você pode baixá-lo em PDF. Até o pessoal aqui da equipe da Escola Bíblica pode passar para você pelo WhatsApp esse livro digital, né, em PDF. O autor é o J.N. Andrews. Digo para você que é um livro muito bom, uma história sobre o sábado e do primeiro dia da semana. Ele usa aqui, claro, a Bíblia, historiadores a comentar sobre a questão do sábado, do domingo. Então, se você quer aprofundar os seus estudos aí sobre esses assuntos, ou sobre esse assunto, né, do sábado e do domingo, esse é um livro que eu recomendo. Então você pode tê-lo gratuitamente em PDF, na versão digital, ou então pode também comprá-lo, né? Você coloca o nome dele aí, vai aparecer o site, especialmente o site dos Pioneiros, a editora dos Pioneiros vende esse livro, que é um livro muito bom, recomendo ele. Ok, para a gente adiantar aqui, eu vou fazer duas perguntas, depois eu vou fazer duas perguntas para que a gente possa e o Paulo Henrique possa responder em um comentário só, certo? Então a pergunta que eu faço é a pergunta 18. Qual foi o objetivo dos bispos da igreja ao pedir leis dominicais, né? Então, Paulo que respondeu, né, qual foi a petição feita, né, ao imperador. E agora, qual foi o objetivo dos bispos da igreja ao pedir as leis dominicais? E a pergunta 19 é: como era perturbada a devoção dos fiéis, né? Porque houve ali uma supressão, né, uma perseguição entre os cristãos que, até para aqueles que realmente não tinham interesse, né, em religião, não queria seguir, mas eles foram pressionados a seguir os que os bispos queriam ali na época. Então, quero que o Paulo Henrique possa responder aí, que a gente possa tocar sobre esse assunto aí. O objetivo dos bispos ao pedir leis dominicais é que o dia fosse dedicado com menos interrupção ao propósito da devoção, que a devoção dos fiéis ficasse isenta de qualquer perturbação. Então o propósito está aí, né? Para que não houvesse nenhuma interrupção, nenhuma perturbação, para que os fiéis guardassem, né, esse dia e daí tivesse leis, né, para que levasse as pessoas a guardar, e essas leis impedir que se fizesse outra coisa a não ser guardar o dia, repousar nesse dia, né, ter a devoção ao Senhor nesse dia, o domingo, primeiro dia da semana. E como era essa perturbação? Ou seja, essa perturbação à devoção dos fiéis, daqueles que eram levados através de decretos a se guardar o domingo. Como era essa perturbação? Os ensinadores da igreja, em verdade, eram muitas vezes forçados a se queixar de que, nessas competições, o teatro era muitíssimo mais frequentado do que a igreja.
É fato que os bispos já tinham garantido para si o poder do Estado para tirar do povo qualquer desculpa para não ser religioso. Mas desde o início de toda a maquinação, o povo não tinha nenhum desejo genuíno de ser religioso. Eles não tinham nenhum espírito de devoção no coração. E embora o Estado os houvesse proibido de trabalhar e fechado os circos e teatros aos domingos, as pessoas não queriam ser religiosas. Por isso da importância da liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de expressão, até porque ninguém deve ser obrigado a seguir nada no campo religioso, enfim, que esteja contrário à sua crença. Fizemos, ou melhor, estamos a fazer, né, uma série de vídeos, pequenos vídeos falando sobre liberdade religiosa. Já fizemos um vídeo sobre liberdade religiosa, o dom de Deus foi o primeiro. O segundo, Deus é o autor da liberdade. Liberdade religiosa para os incrédulos. Olha, isso se encaixa aí nessas perguntas. Pessoas que não queriam nada com religião estavam sendo obrigadas a guardar, né, o domingo, a repousar nesse dia. Você que talvez esteja nos ouvindo, não acredita em nada que seja espiritual, sobrenatural, eu creio que você vai se interessar, vai achar interessante o terceiro vídeo falando sobre liberdade para os incrédulos. Existe liberdade para os incrédulos. Deus não vai forçar a consciência de ninguém. Então, por isso que é um assunto de suma importância, a liberdade cristã, liberdade religiosa, ou liberdade de expressão, de consciência. Enfim, as pessoas precisam saber desse tema. Veja como é importante que até tem um dos vídeos que fala sobre liberdade religiosa na igreja. Como deve ser entre os irmãos, entre a membresia. A liberdade religiosa também precisa estar entre os irmãos. Então, é um assunto amplo, um assunto importante. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence o mundo inteiro, né, do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não vai obrigar, até porque a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 17, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Então, onde está o Espírito do Senhor, existe liberdade. Então, nesse sistema papal, houve esse período aí de perseguição, onde não se respeitava a liberdade de cada indivíduo. Então, as pessoas eram coagidas, eram obrigadas a guardar, né, esse dia aí, o primeiro dia da semana, como um dia santificado, mas elas não tinham liberdade para viver de acordo com a sua crença, com a sua consciência. Mas onde está o Espírito do Senhor, a Bíblia diz, a liberdade. E no futuro aí bem próximo, essa liberdade, ela vai ser novamente flagelada. Ela vai ser novamente perseguida. Ok, vamos prosseguir aqui. Vamos fazer mais duas perguntas aqui para a gente poder adiantar. A pergunta 20 e a 21. O que Neander disse quanto à aplicação dessas leis? O que é que Neander disse quanto à aplicação dessas leis aí? E a 21 quando a igreja conseguiu o auxílio do Estado nesse ponto, o que mais pediu? Quando a igreja conseguiu o auxílio do Estado nesse ponto, o que mais pediu? Dessa maneira, a igreja recebeu auxílio do Estado para atingir seus fins. Por esse meio, mais do que por outro qualquer, a igreja e o Estado estavam unidos. Dessa maneira, a igreja alcançou o controle da autoridade civil, usando
mais tarde como meio de exercer as mais fortes e extensas perseguições. Assim negou a Cristo e o poder da piedade. Quando a igreja conseguiu o auxílio do Estado, então o que aconteceu? Que a autoridade civil ela foi exercida para compelir as pessoas a servir a Deus conforme a igreja ditasse. Daí surgiu as mais horrendas perseguições contra os fiéis que queriam viver da palavra de Deus, mas de acordo com a consciência. E daí se teve um desrespeito muito grande a esses fiéis e foram perseguidos e mortos, torturados e mortos. Ok, vamos 3 minutinhos para a gente finalizar aqui, para que Paulo Henrique possa responder as 2 últimas perguntas. 3 minutinhos. E eu pergunto o seguinte, pergunta 22. O que Agostinho ensinou quanto a essa teoria teocrática de que ele fora o pai? O que Agostinho ensinou quanto a essa teoria teocrática de que ele fora o pai? E a 23 é: a que conclusão chega Neander no tocante a essa teoria? A que conclusão chega Neander no tocante a essa teoria? E o grande pai santo da Igreja Católica, Agostinho, foi o criador da seguinte teoria religiosa católica. Ele escreveu: na verdade, é melhor levar os homens a servir a Deus através da instrução do que pelo medo da punição ou pela dor. Mas não é porque esse primeiro método seja melhor que este último que ele deva ser negligenciado. Muitos, frequentemente, devem ser trazidos de volta ao seu Senhor como servos maus, através da vara do sofrimento temporal, antes de atingirem o mais alto grau de desenvolvimento religioso. Foi por meio de Agostinho, então, que foi proposta e fundada uma teoria que continha a semente de todo aquele sistema de despotismo espiritual, de intolerância e perseguição, cujo fim foram os tribunais da Inquisição. A história da Inquisição não passa do desdobramento histórico gerado por esta infame teoria de Agostinho. Contudo, essa teoria é tão somente a sequência lógica da tese em que se fundamenta todas as leis dominicais. A Igreja induziu o Estado a obrigar toda a população a ficar ociosa para o próprio bem deles. Em seguida ficou constatado que todos estavam mais inclinados à impiedade. Então, para salvá-los de cair nas mãos do diabo, tentaram compelir todos a ir para o céu. O trabalho da Inquisição foi sempre fundamentado no amor pelas almas, entre aspas, e para salvá-los do inferno. E a que conclusão chega Neander no tocante a essa teoria? Foi por Agostinho, pois, proposta e fundada uma teoria que, conquanto moderada em sua aplicação prática por seu próprio espírito pio e filantrópico, continha, não obstante, o germe de todo aquele sistema de despotismo espiritual, de intolerância e perseguição que culminou nos tribunais da Inquisição. Ele não deu preferência à pergunta: o que é correto em relação à outra? O que é conveniente? Mas a teoria que despreza essas distinções dá margem para qualquer despotismo que faria dos fins santos um pretexto para o uso de meios não santificados. Assim foi que se formou a união da Igreja e do Estado, de que resultou a besta ou o papado do Apocalipse, que fez guerra contra os santos e os venceu. Um proceder semelhante não pode deixar de produzir resultados idênticos hoje. O Dr. Philip, em sua obra A Igreja e o Estado, página 11, bem diz: a autoridade secular demonstrou-se ser um dom satânico da Igreja,
e a autoridade eclesiástica ficou provada ser uma máquina de tirania nas mãos do Estado. Muito bem, eu vou soltar uma música agora e logo mais a gente volta para as nossas considerações finais. Não tardará, Cristo irá. Ok, muito bem. Quero reforçar aqui, você que sentiu interesse, né, sobre esse assunto, você pode também adquirir o seu livro, né? A gente pode enviar o PDF para vocês, ou se você tiver interesse em comprar ele físico, a gente pode passar o site para que você possa adquirir. Para quem tem interesse mais dos nossos estudos, se aprofundar ainda mais, você pode acompanhar também comprando o livro, o Guia de Orientação e Estudos das Escrituras Sagradas, Estudos Bíblicos, da Casa Publicadora Brasileira. Você também pode fazer seu pedido pela CPB, certo? E um presente especial para você, nós temos um livreto aqui de A.T. Jones, né? Alonso T. Jones. E a gente vai levar na sua casa. Você que mora aqui em Cupira, certo? A gente vai levar na sua casa o livreto falando sobre liberdade religiosa. Você pode acompanhar pelo canal do YouTube, Programa Escola Bíblica, e também pelo Instagram, Programa Escola Bíblica. Não deixe de participar, mande sua mensagem e a gente fica muito feliz em lhe atender. Ok, quero me despedir aqui de vocês. Para mim foi um prazer enorme e uma satisfação imensa, né, poder estar acompanhando, né? Eu sei que tem muitas pessoas que saíram aí para confraternizar, para ir para a piscina, para um passeio, estar com a família, né? E eu não poderia deixar de fazer a parte que me corresponde, de estar aqui pregando para muitas pessoas aí que estão ouvindo, né? Na sua casa ou em qualquer lugar, tá bem? Então fique com Deus, que o Senhor lhe abençoe até mais, até o próximo programa, se Deus quiser, aqui na Nova FM 957.com, programa Escola Bíblica. Deus lhe abençoe.